A segunda data mais importante do calendário comercial será realizada no próximo domingo. Em 2020, o Dia das Mães não será esquecido, mesmo em meio à pandemia e o isolamento social. Porém, será readaptado, não só na comemoração em família, mas também na compra dos presentes. Segundo pesquisa sobre intenção de compra realizada pela Associação Comercial de Sorocaba, em parceria com a Exanc Júnior, apesar do atual momento, especialmente para o comércio, a maioria dos entrevistados pretende presentear suas mães, sogras, avós e esposas. Todavia, 36% estão indecisos. O estudo apontou também que 68% irão valorizar o comércio de Sorocaba, contando com os serviços de delivery e entregas diferenciadas. Em relação aos presentes, a principal escolha é para vestuário, calçados e acessórios, 51%, seguidos de perfumes, cosméticos e chocolates. Formador de opinião independente do rmsnews.com.br, doutor Ézio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública. A pandemia não estava no script. Havia uma expectativa de melhora na economia no início do ano. Entretanto, tudo caminhou diferente do que foi planejado. Para os defensores da flexibilização do comércio, talvez uma justificativa plausível de que suas teses estavam corretas. Para os defensores do isolamento social, vale a pena o sacrifício visando salvar vidas. Esta equação fecha, doutor? Comércio aberto, comércio fechado, por outro lado, o número de casos de Covid-19 aumentando a cada dia. Onde foi que nós erramos? Se é que podemos assim afirmar, ou onde é que nós vamos chegar, doutor Ézio Vestina? Oliveira, nós erramos sim, e nós, quando eu falo nós, não é exatamente eu, você, nem a população. As nossas autoridades erraram sim, erraram e erraram feio, e eu acho que erraram intencionalmente. Nós começamos a ter notícia do coronavírus em novembro, por isso que ele chama Covid-19, que é Coronavirus Disease do ano de 2019. E, então, você veja bem, nós começamos a ter notícia dessa doença em novembro. Começa a se espalhar. A questão da OMS declarar pandemia ou não, demorou um certo tempo, mas aconteceu. E todo mundo já sabia que era uma pandemia, tanto mais as pessoas ligadas à área de saúde, tanto mais os órgãos governamentais ligados à saúde. E mesmo assim, o Brasil entrou no oba-oba do carnaval, né? Nós hoje fechamos aí uma lojinha que vende acessórios, mas nós abrimos o Brasil para o mundo. E quando nós abrimos o Brasil para o mundo, enquanto o mundo já estava se fechando, a Itália já estava se fechando, a França já estava dando sinais de fechar, a Alemanha estava se fechando, o Brasil se abriu para o mundo. O mundo, sem opção de viajar por outros lugares que estavam se fechando, veio para o Brasil e trouxe junto com eles o coronavírus. O coronavírus circulou pelo carnaval, sob o aplauso dos governadores e dos prefeitos, que muitos deles participaram das festividades, inclusive nas avenidas. Então, aí, passado o carnaval, ganhado o que tem que ganhar com os seus interesses financeiros, aí fecha-se os pontos de venda, então erramos sim. Erramos por quê? Porque a pandemia, agora que ela, para mim e para os especialistas, agora que ela vai entrar num pico ascendente, agora que ela vai se manifestar efetivamente, ela ainda não chegou nas periferias, ela não subiu exatamente o morro ainda. A hora que ela alcançar essas populações, onde 10 pessoas habitam 2 cômodos, então não dá para falar em isolamento social. Você não consegue falar em isolamento social onde você sobe no Morro do Rio e moram 10, 12 pessoas em 2 cômodos. Como é que você isola essas pessoas?
Então, o pico dessa doença não chegou ainda. E nós já estamos com quase 2,5 meses paralisado. Então, a culpa econômica, a queda econômica, o declínio econômico é erro de matemática, de coragem política, de não ter aberto o carnaval para que não tivesse que fechar tão cedo o comércio e de uma forma tão drástica como foi fechada antes que o pico chegasse. Agora sim, de repente, agora seria o momento de fechar o comércio. Tá? Nós poderíamos ter feito até um pouco antes um equilíbrio vertical, né? Um isolamento vertical e deixado o comércio trabalhar. Talvez as mamães não chorassem tanto aí por falta de uma lembrança que certamente ocorrerá. Porque muitas pessoas na frente da Câmara sempre falam que vai fazer uma bondade com a mamãe, mas às vezes a gente sabe que isso é impossível faticamente. Vai chegar no Dia das Mães e não vai ter essa lembrancinha. Vai sentir a mamãe, vai sentir o filho e vai sentir muito mais a economia do país. Doutora Divestina, interferir nesse seu comentário é um pecado, né? Porque foi brilhante, como sempre. Mas eu tenho que fazer uma provocação diante do que a gente vem acompanhando desde o primeiro momento. Me faz lembrar, logo nos primeiros momentos, quando da pandemia, em que as nossas autoridades começaram ali se degladiar, né? É que cada um querendo disputar um determinado espaço e se dizendo dono da razão. Volto ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quando ele considerou a Covid-19 uma gripezinha. E, a partir dali, começa a disputa entre os governadores, né? Governadores, presidente da República, todo esse cenário se monta. Por isso, hoje, a pergunta é: nós somos vítimas das nossas autoridades? Oliveira, de fato, só fazer um resgate da verdade. Quando o Jair Messias Bolsonaro, e não vai aqui uma defesa exatamente, é só um resgate da verdade, quando ele fala de gripezinha, na verdade estava embutido aí uma grande ironia. Você sabe, Oliveira, você é um homem da mídia, você é um homem informado, você é um homem que tem acesso a todos os ramos de poder e influências. Você sabe que não é novidade para ninguém que o presidente da República está em franca guerra com a principal emissora do nosso país. Se você me permitir, eu falo o nome. Se achar que eu não devo falar, eu não falarei. Mas nós sabemos que ela está... nós sabemos, estamos acompanhando aí, ele está em franca guerra com a Globo e a Globo em relação a ele. Quando ele fala gripezinha, foi num tom irônico, porque isto foi usado pelo Dr. Varela, que é um médico bastante respeitado, ninguém tira disso dele, mas foi o Dr. Varela que fala num programa do Fantástico que isso não passaria de uma gripezinha. Então, já dentro dessa disputa entre poder e imprensa massiva, o presidente faz esta falação em forma de uma ironia ao que tinha dito. Lógico que ele, depois disso, politiza-se a doença. E agora entro, de fato, no seu questionamento, que é muito importante. Nós somos vítimas das nossas autoridades e eu tenho que concordar com você, ou pelo menos afirmar isso que você falou. É verdade, nós somos vítimas das nossas autoridades. Por quê? Oliveira, nós estamos tratando de uma doença, é uma doença séria. No domingo ainda eu estava assistindo um programa próprio, já que você me permitiu falar da Globo, eu vou dizer de quem eu estava assistindo. CNN. Eu estava assistindo na CNN um programa sério sobre E é séria essa doença. Essa doença está matando, Oliveira. E ela vai dar reflexos maiores, porque os cientistas estão descobrindo que, ainda que você sare dessa doença na questão respiratória, você pode ter uma trombose e esse coágulo de sangue pode ir para o seu coração e te matar por infarto. Uma médica morreu aqui na Baixada Santista, jovenzinha, 20 e poucos anos, porque coagulou o sangue dela, já sarada da coronavírus, e foi para o cérebro e deu AVC nela. Ela não morreu de problema severo no pulmão, ela morreu de AVC,
mas ainda por conta de reflexo do coronavírus. Então, é uma doença muito séria. Ela não é uma gripezinha, ela não é uma doençazinha, ela é uma pandemia na extensão própria da palavra, tá? E nós, infelizmente, Oliveira Júnior, infelizmente, é com uma tristeza que eu falo isso, e você sente essa tristeza, nós já conversamos sobre isso fora do ar. Nós politizamos essa doença, nós criamos ela como palanque político para as nossas autoridades, e nesse sentido somos, sim, vítimas das nossas autoridades, quando era um momento das nossas autoridades estarem uníssonas, uma só voz, uma só direção, um só inimigo, não se degladiando entre si, não vaidades políticas, não é momento de vaidades políticas, eu posso mais, eu posso menos, e peço ainda para o STF dizer se eu posso mais, eu posso menos. Não, era para STF, Poder Executivo, Poder Legislativo, cada um fazendo a sua contribuição. E quando eu falo contribuição, era até todos os três poderes falar, viu, não precisa pagar nem o salário dos ministros, nem do presidente, nem dos governadores, para o dinheiro ser gasto com a doença. Isso que eu esperava das nossas autoridades. E não esse jogo de vaidade. Um diz que pode, o outro acha que pode, vai para o STF, para o STF dizer quem pode, e o STF quer dizer que pode mais, porque ele diz que quem pode ou não pode. Politizamos a nossa doença. Isso é muito triste. E vai refletir isso na falta de hospitais e de respiradores para salvar as nossas pessoas que estarão acometidas da Covid-19. Daí você vê a imagem ao fundo das ruas da cidade e pode achar que estamos desconectados do assunto, né? O que tem a ver as ruas da cidade com a fala do Dr. Vestina e do Oliveira tratando sobre a Covid. O que nós começamos é falando sobre o Dia das Mães, do próximo domingo, e os reflexos que teremos no comércio em função da Covid-19, ou seja, onde a expectativa dos comerciantes de uma grande venda, de vendas acima da expectativa no início do ano, vendas melhores, não se concretizarão em função do momento crítico que estamos passando na atualidade. Dr. Ezio Vestina volta comigo daqui a pouco. rmsnews.com.br, o seu portal de notícias, jornalismo para você conectado na internet.